tá? Ele está com uma infecção na garganta, me ligou, aliás, mandou uma mensagem dizendo que não tinha condições de vir, lamentava muito. E eu sei, né, quanto a gente às vezes vem na expectativa de ouvir, e é compreensível. Se você fez assim, pastor Idauro, vale a pena ouvi-lo, quem não conhece, se ouvir, verá que é mesmo alguém preciosíssimo. Já ministrou em nossa igreja, inclusive um curso aqui de teologia, uns anos atrás, foi professor da escola bíblica, e ia relançar 2 de suas obras aqui. Mas, enfim, não quis o Senhor que fosse ele, e eu não quis passar essa batata quente. Eu amo batatas, gente, amo. Sou um batatólatra, gosto mesmo. Mas eu não quis passá-la para ninguém, né? E, como podem ver, estou também gripado. Vocês sabem que eu tinha um negócio muito esquisito na minha adolescência? Que eu gostava de ficar gripado por causa dessa fase, que a voz fica grossa. Eu adorava aquela voz de gripado. Falei, oba, vou ficar com voz grossa. Então, minha voz está aqui. Estou adorando essa voz aqui grossa. E preparei uma mensagem pertinente ao tema da reforma. E li alguns livros, revisei alguns conceitos. E fiquei assim o tempo todo com a alma fervilhando com o que será ministrado aqui agora pela manhã. Quando o pastor Idauro me falou, me lancei o tempo que eu tinha livre. Quer dizer, nem todo, obviamente, mas eu falei, fiquei pensando e orando e meditando, e a gente vai ter essa reflexão aqui sobre os desafios de uma nova reforma, concluindo os estudos sobre a reforma, em comemoração aos 500 anos da reforma. Nós já vimos as bases da reforma, os fundamentos, no primeiro dia de aula com o pastor Romualdo, professor da EBB, os efeitos que a reforma trouxe ao mundo, o legado, foi o pastor Kitagawa, professor de História também, ele trouxe isso, e nós vimos o que seria a queda dos efeitos da reforma no terceiro dia, o que levou a igreja a esfriar tanto e perder a vida que teve, e a gente viu o que aconteceu e o que levou a isso. Hoje, a gente vai pensar aqui, eu peço a você muita atenção, que é uma mensagem extremamente relevante, que a gente tem que pensar nela. Você não terá novidades, não terá. No sentido de, vou trazer novos conceitos, a gente não precisa de novidade. A novidade que a gente precisa é na alma, é no coração. É isso. A novidade que a gente precisa é se apresentar como novidade. Mas a gente precisa da novidade na nossa vida, de entender, viver os fundamentos que são imutáveis, que não são novos. A gente precisa refletir sobre isso. Vocês sabem, a repetição é a mãe do aprendizado. E a gente precisa repetir verdades fundamentais, e se engajar até que a gente encarne essas verdades, que é o que a gente pretende hoje aqui, que o Senhor use essa mensagem para suas verdades serem compreendidas de um modo apaixonante e encarnacionista, que a gente encarne, ponha na nossa carne, na nossa vida essa mensagem. Aplica então, Pai, ao nosso corpo, ao teu corpo, à nossa vida, ao nosso coração, essa mensagem em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 2. Queridos, a igreja em Atos não era perfeita. Claro que não. Mas, com certeza, uma igreja vivíssima. E ela traz, sim, modelos de uma igreja viva.
que reforma, que transforma e que se transforma o tempo todo. Traz sim. Nós encontramos aqui, em Atos 2, a base dessa mensagem de hoje, desses desafios de uma nova reforma. Então, quero que você esteja aí com esse texto aberto, a partir do verso 42, Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, a igreja, ela precisa entender que não pode estacionar o seu modo de ser e de viver no mundo, porque senão ela vai ficar estagnada. Sua mensagem não vai ser ouvida, não vai ser, e ela vai deixar de cumprir sua missão no reino de Deus. A igreja tem que entender, ela tem que sempre lançar sobre si um olhar crítico para saber se o seu conteúdo e suas formas estão fiéis a Deus e estão sendo eficazes. A igreja tem que fazer essa visão crítica constantemente para saber se sua mensagem está sendo pregada de um modo correto, está sendo propagada da forma certa. A forma certa é aquela que é compreendida e que traz resultado. E a igreja precisa perceber se suas ações estão realmente compatíveis com o mandato de Deus. Se ela não está estagnada, engessada. Então, antes de tudo, eu quero aqui nos lançar, todos nós, a reflexão do que nós somos. O desafio da igreja é ser o que ela tem que ser, é ser o que ela é. Ela é corpo de Cristo. Paulo fala isso muitas vezes, e deixa claro, Jesus Cristo é o cabeça, ou, como o Stott fala, e eu vou preferir aqui falar desse modo, ele é a cabeça, que eu vou falar de um modo bem substantivado, esses elementos da igreja que provam que ela é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça da igreja. Se Jesus é a cabeça da igreja, sua igreja é então, pode passar, querido. Você precisa ficar meio ligado que eu esqueço de olhar ali, tá bem, Jessé? Eu que tenho que ficar ligado, então tá bem. Sua igreja é a boca no mundo. Jesus é a cabeça, aqui é o que comanda, mas a boca será a igreja, é ela quem vai transmitir sua mensagem de amor. Ele precisa? Não, mas ele escolheu a igreja, escolheu a mim e a você. Quando eu falar igreja, por favor, é que é uma forma simplificada de não ter que ficar falando. Ele escolheu Fred, João, Natália, Andréia. A igreja tem o seu nome. Quando eu falar igreja, eu estou falando o seu nome, porque igreja é gente. A igreja, eu e você, somos a boca de Jesus no mundo. A igreja é suas mãos e seus pés, seus braços, aliás, no mundo. A igreja é a ação de Jesus no mundo. Ele age por meio da igreja. A igreja é seus pés no mundo.
Onde a igreja vai, ali estará a presença de Jesus. É a igreja que se torna Jesus presente em todas as partes do mundo. O pé leva a cabeça. A igreja é o coração de Jesus no mundo. A igreja é a expressão do amor apaixonado de Deus pelo mundo. As pessoas vão saber que Deus, o amor de Deus, por meio da igreja. Deus age no mundo por meio de sua igreja. A igreja é o corpo, é a expressão de Deus no mundo. Eu e você existimos para que a cabeça seja conhecida, Jesus. Essa é a razão de ser de você ter sido gerado no ventre de sua mãe. Se a igreja quer se manter um instrumento vivo e transformador do mundo, precisa então, se ela quer ser corpo, ela precisa então atentar para algumas marcas que deixam muito claro que a igreja é o corpo de Cristo e é viva. Essas são as marcas de uma igreja viva. Primeiro, a igreja viva, segundo Atos, aqui, 2:42, é uma igreja que aprende. Gente, esse é um ponto tão simples, mas talvez não vou dizer que é o mais carente da igreja, mas que carência a igreja tem em aprender. Aquela igreja lá se dedicava ao ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinam? Ensinam o ensino de Jesus, a mensagem de Jesus. Talvez você nem seja o público ideal para esse ponto, porque você vem à escola dominical, à escola bíblica, a nossa escola bíblica, e muitos vêm até segunda, por isso a gente chama escola bíblica, ultrapassa o dia de domingo, mas algumas das principais igrejas de Niterói, cultos lotados, não tem escola bíblica. Teve uma lotada, igreja grande aqui em Niterói, e é uma bênção essa igreja. Até começou uma escola bíblica lá. Começou com 300 alunos, soube que tem 9, 10. Não estou aqui fazendo uma análise simplista, nem reducionista, de que somente é um povo que não quer aprender. Acho que isso é também isso. Nós temos que descobrir métodos ideais, preparar professores, nós temos que facilitar o aprendizado. É um problema nacional. Turmas de qualquer ensino começam com 50%, se terminar com 5%, com 10%, o professor, a direção fica feliz da vida. Mas é fato que a gente gasta muito mais tempo em busca de milagres, e eu não estou sendo contra, nós precisamos de milagres. A igreja viva, ela tem milagres. Mas essa igreja, ela não se dedicava exclusivamente à busca de bênçãos. Ela não se dedicava à busca de milagres. Ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. Os milagres eram decorrência de se crer no poder de Deus. A dedicação era no ensino. Se dedicavam a aprender. Por quê? Ora, porque essa igreja precisa ter a mente de Cristo. Se ela quer ser a expressão de Jesus, ela tem que aprender para ter a mente de Cristo. Como terá sua mente se não se dedicar ao ensino? Essa é uma das razões da igreja
ser viva e de gerar transformação. Essa é a razão. Ela busca a mente de Cristo. Ela sabe o que Deus quer. Ela não se dispõe a ouvir apenas o que lhe traz conforto e bênçãos, mas ela se aplica ao ensino que lhe torne discípula e que lhe santifique. Se tem algo que a igreja precisa entender, ela precisa ter a mente de Cristo. Todos queremos palavras que nos abençoem. É bom, precisamos mesmo. Não há nada errado nisso. Mas nossa dedicação, antes de tudo, deve estar em aprender a palavra e se submeter à autoridade dos ensinos dos apóstolos. Meu irmão, não deixa que nada te impeça de ser um crente que leia, que estude. Os medíocres e arrogantes são assim, porque ou não leem ou leem mal e apressadamente. A frase não é minha, de Spurgeon. As pessoas que você mais gosta de ouvir, pode ter certeza, lê muito e lê bem. É aquela leitura que você lê contra você, para você ser transformado, e você esmiuça o texto, e você quer conhecer o texto. Tim Keller, que é um dos maiores expositores atuais, e é mesmo, na minha concepção e na de muitos, ele mesmo fala: a minha mente, ela é completamente desenvolvida a partir dos ensinos de C.S. Lewis. Eu nem sei mais o que é meu ou o que é dele, porque ele leu muito. Ele tem a sua cabeça preenchida desse grande pensador cristão, grande, porque ele lê. Se me permitem outro exemplo, permitem, né? Alguém muito próximo a nós, o pastor Antônio Carlos. Pessoalmente, eu nunca vi ninguém ler como ele. É demais. Ele é louco, ele lê bem, ele fica assim. Ele leu toda a obra de Lloyd Jones. Porque ele cita tanto, porque ele leu muito, Jonathan Edwards, porque ele leu muito. Ele lê e relê, ele revê. Tem que se dedicar ao ensino dos apóstolos. Em segundo lugar, por favor, é uma igreja que serve, que cuida e serve. Quando o texto fala, perseveravam na comunhão, comunhão não é essa visão de sermos amiguinhos, estarmos juntos. Comunhão é koinonia. É uma comunhão diaconal, uma comunhão que serve, que cuida. Eles comungam. O texto deixa até isso mais claro aí. Um serviço mútuo. Então, essa igreja, como é corpo de Cristo, ela deve ser para o mundo os braços e as mãos de Jesus e para todos. Eu sou a mão de Jesus na sua vida. Eu sou a mão de Jesus na sociedade. Essa igreja que serve, ela serve porque ela se importa com a vida do outro. Se tem uma marca desse pós-modernismo é porque vem depois da modernidade, tem marcas intrínsecas aí. Uma delas é essa, é a visão em si mesmada, narcisista, de si mesmo apenas. Nós somos condicionados a pensar apenas em nós mesmos. É uma marca. O Brasil, então, por isso, se você pensa só em você, você abandona a ética. O que importa é se dar bem. A corrupção não é um valor primordial. Bem, a igreja, ela tem comunhão entre si, tem comunhão com o mundo. Tem essa comunhão que quer servir, porque ela quer ser solidária, ela é interessada em suprir a necessidade dos necessitados. Todas as ações e ministérios da igreja devem considerar o bem das pessoas, não tem fim em si mesmo. Vou dar um dado histórico aqui para vocês que é fascinante.
No ano de 1780, precisamente no dia 20 de julho, deu-se na cidade de Gloucester, na Inglaterra, uma cidade muito rica mesmo, mas que tinha uma miséria, uma pobreza que se contrastava muito com essa riqueza ali. Um índice de analfabetismo enorme e de violência, né? Existia muita igreja naquela época na Inglaterra, em 1700, muitas igrejas, mas isso não impediu o avanço da criminalidade. Delinquência, criminalidade, uma coisa assim terrível. Nessa cidade, um sujeito chamado Robert Raikes, já ouviu falar? Já ouviu falar? Que coisa, não é, gente? A gente não conhece o sujeito que criou a escola bíblica dominical. Ele é quem criou. Só que a escola bíblica saiu completamente das diretrizes originárias, da sua causa original. Então ele se preocupava, ele era um jornalista, ele era editor de um jornal da sua família, e conceituado lá, bem de vida. Ele se preocupava muito em melhorar as condições de vida das pessoas. Ele foi nas prisões e viu que era uma tragédia. Não havia, era um depositário de pessoas. Conhece algum lugar assim? Já ouviu falar? Conhece algum lugar assim? Se você não conhece o seu país, que é assim. Assim, depositário. Uma manifestação de doenças, é um negócio assim terrível. E se você acha que tem que ser assim mesmo, o Espírito de Jesus não está no seu coração. Está errado. Então ele quis fazer algo que regenerasse os criminosos e acabasse com a delinquência entre as crianças, entre os adolescentes. E ele descobriu que elas ficavam abandonadas, elas trabalhavam, as crianças naquela época trabalhavam, mas elas ficavam abandonadas no fim de semana. Eram pobres e isso estimulava. Então era assim, ninguém saía de casa, ficava com medo. Era o dia mais violento, porque era um dia que as crianças estavam na rua, os adolescentes estavam na rua. E, enfim, era um tempo mais perigoso. O que ele faz? Ele funda, então, a escola que funcionava aos domingos, a escola bíblica dominical. Por quê? Essas crianças trabalhavam até durante 12 horas por dia, de segunda a sábado. Ele começou, domingo de manhã, a fazer classes, e ele usava a Bíblia para estudar. Ele cantava com os alunos os cânticos lá da igreja e ministrava também noções de boas maneiras, de moral e de civismo. Não era só, ele pegava a Bíblia e falava, olha, ele fazia daquelas crianças cidadãos, cidadania. O plano de Raikes exigia um profundo sentimento de caridade, de solidariedade, de serviço. E ele conseguiu, então, como sempre, algumas senhoras, me parece, mas tem compreendido historicamente essa função na igreja, para ajudarem a ele nessa tarefa de terem essas classes lá. E o que elas faziam? Elas iam na casa dos pais, de casa em casa, olha que coisa linda, e convenciam os pais a enviarem seus filhos para a escola. As senhoras, por favor, leve seu filho, você quer que ele seja um delinquente, você quer que ele tenha essa vida, olha lá a prisão. E as mães mandavam seus filhos, os pais mandavam seus filhos para a escola. Pasmem, eu fico impressionado. De 1780 a 1783, 7 escolas já tinham sido fundadas somente em Gloucester, tendo em cada uma 30 alunos em média. Em 3 anos. O efeito da escola dominical foi tão poderoso
isso é história, que após 12 anos de sua fundação, não havia um só criminoso na sala dos réus para julgamento nos tribunais de Gloucester. Não tinha. Quando antes a média era de 50 a 100 pessoas sendo julgadas em cada julgamento. Meus irmãos, isso pode ser feito hoje. Vá aqui na Grota, Igrejinha, Castelo, Preventório. Pode ser feito hoje. Nós podemos fazer o mesmo. Acima de tudo com as crianças. Você pode. Há pouco tempo, não vou dizer o nome, né? Um político falou algo que ele tem razão. Ele falou: se nos dedicarmos à fundação, ao ensino de base, sistematicamente, em 30 anos esse país será outro país, porque todos terão uma mentalidade, um comportamento diferente. Isso é tarefa minha e sua. A gente pode fazer isso. Quantas crianças temos na creche, Zé? 100 crianças. Se fizermos bem feito, por enquanto, menos 100 delinquentes, menos 100 que estarão usando armas, dando tiro, roubando, traficando. Porque é uma igreja que serve, que se importa, que faz algo. Pode. Temos as armas para isso. Agora, exige de nós ir para vermos, exige da gente a escolha de uma vida mais simples, para ter recursos para ajudar o pobre. Se você vive sua vida comprando coisas, seu consumo, se você nunca pensa no que você pode reduzir para ajudar o necessitado, você não entendeu a mensagem de Jesus. Você não aprendeu, nós não aprendemos. Você é muito arrogante da minha parte, né? Nós não aprendemos. A ideia que o Stott coloca, ele faz: todo cristão pode viver sua vida livremente, mas tudo que ele consumir, ele deve sempre pensar: é o mais simples? De algum modo eu posso ajudar o pobre, o necessitado, o miserável, a missão da igreja? É exatamente. Gente, Lloyd Jones, John Stott, Tim Keller, todos concordam que essa é a mensagem de Jesus. E está no Evangelho com muita clareza. Quando foi, Senhor, que te vimos nu, que te vimos preso, que te vimos sem camisa? Quando foi que te vimos? Quando vocês atenderam os necessitados. Jesus disse isso. Essa igreja reformada é uma igreja que descobre novos meios de servir. Atendi um paciente essa semana, um pastor Batista, muito engajado. Ele me disse algo que eu não sabia. Ele disse de um conselho que há na cidade, com poder de ação. Esse conselho da cidade é quem determina todas as ações políticas referentes a crianças e adolescentes. Falei: cara, eu não sabia disso. Tudo passa por eles. Eles determinam por exemplo, creche, toda creche tem que ter um psicólogo, passa por eles. E quem faz parte? Todas as instituições ligadas. A prefeitura, a igreja deve ter um representante lá. Eu falei: meu Deus, que coisa bendita. A gente deveria preparar pessoas para terem ação política na cidade. A igreja a igreja tem que se reformar, gente, nisso. Que, aliás, a igreja reformada no começo, já foi dito aqui, Calvino,
Ele construiu uma nova cidade, com um sistema judiciário justo. Ele quis uma nova cidade. Não é uma nova igreja, não. A igreja vai construir uma nova cidade. Qual foi a cidade mesmo, gente? Genebra. Fugiu aqui da cabeça. Meu Deus, então a igreja pode transformar a cidade. Participando de ações políticas. De vendo o que a cidade precisa e vendo os meios legais, manifestos e ações políticas. E essas leis que o povo pode criar por meio de assinatura, desculpa, minha cabeça está saindo os nomes específicos. A igreja pode intervir, e historicamente ela fez isso. No Nordeste tem um irmão que fez isso. Ele conclamou todos os irmãos de sua igreja, ele é um procurador, uma ação tremenda. Ele falou: vamos mudar aquela região que só tem miserável, por favor, eu quero desafiar você, empresário, você, profissional, a investir naquele lugar, a investir lá. Transformou o lugar. Cadê o Roberto? Qual é o nome dele, Roberto? O Roberto saiu? Ali. Aquele amigo seu lá de procurador, ele que fez isso, qual é o nome dele? Hã? Sérgio, né? Uma coisa, tem gente fazendo isso na Europa, desafiando a igreja: olha, vamos investir lá. Como? O que não falta é como. Meu irmão, você é essa igreja. Você pode orar, mas Deus não disse para a gente orar e ficar só na oração. Ore, mas vá, e faça, e doe, seja generoso. É uma igreja que serve, se importa. Mas essa também é uma igreja que adora. Ele se dedicava ao partir do pão. Partir do pão aqui não é dividir pão, aqui não. O serviço está na comunhão. Partir do pão aqui é ceia, é o culto. E as orações aqui não é apenas nesse sentido de oração, é no sentido genérico de toda adoração. Então, Stott e outros exegetas concordam que aqui ele está falando do ato de adorar, de se pôr diante de Deus em oração, em serviço também, de culto, de modo apaixonado. Essa igreja é o corpo que mostra que Deus está vivo. A adoração, queridos, ela significa que o cristianismo é uma religião alegre, festiva. A igreja tem consciência da grandeza de Deus e da sua presença, e da presença de sua glória. A igreja sabe que Deus está presente, então ela fica exultante em alegria. Vocês têm ouvido aqui, não apenas eu falei, outros mais. A gente precisa evidenciar a presença de Deus por meio da nossa adoração. Ora o tempo todo de modo formal e de modo informal também, em festividades, em casa, no trabalho e aqui. Sempre alegre, sempre reverente. O cristianismo é impressionante. Você lê o livro de Lloyd Jones, todo o texto bíblico ele sempre vê como isso é positivo, como o cristianismo põe a gente para cima. Não há uma exortação no Novo Testamento que não tenha a intenção de te colocar de modo exuberante, cheio de vida na existência, no mundo. Nunca é para te massacrar, para te amassar, para te deixar culpado, mas para te encher de vida. Então, em nossos cultos precisa acontecer o que aconteceu lá em Jacó, em Gênesis 28:16. Sem dúvidas, o Senhor Deus está neste lugar. É isso que tem que acontecer, gente, na igreja. Deus está aqui. Ou deve ser dito de nós o que Paulo disse da igreja de Corinto: não é perfeita, não é. Você vê lá aquela igreja de pecados tremendos, mas ele fala isso daquela igreja. 1 Coríntios 14, 24, 25.
Deus realmente está entre vocês. Eles evidenciam que há um Deus vivo. A gente precisa de um coração quebrantado, apaixonado. É bem verdade que a gente precisa descobrir os meios que facilitam a nossa adoração. Há pessoas que adoram com muita facilidade, com cânticos como no fragoso ao cantil, na amplitude celeste. Eu estava num retiro uma vez, de jovens, e eu falei sobre isso. Eu falei, quem aqui sabe o que significa no fragoso ao cantil, na amplitude celeste? Ninguém. Nenhuma professora brilhante que tinha lá de português, né? A senhora que tinha lá, ela falou assim, nem eu sei o que significa. Nem eu sabia. Falei, gente, me desculpe, eu também não sei. Eu falei para ela, Cláudia Boechat, Cláudia, você pode ver para mim? Vou ver. Aí depois ela viu lá. Eu nem tinha curiosidade de saber, do fragoso ao cantil, Senhor. Não tem problema. Há quem adore, mas o coração da gente tem emoções, gente. A gente tem que entender que há um modo de manifestar a nossa essência, a nossa verdade, que cada um vai ter. Então há uma igreja que tem que entender essa diversidade. Vem aqui na sexta, você vai ver um tipo de adoração que é o que eles adoram, eles pulam, eles dançam, uma festa, é um negócio. Vem no sábado, já é outra. E já é mesmo, no sábado tem uma coisa mais diferente. E domingo já é outra, mas não interessa. A igreja que adora, que está na alma, está no coração. Ela adora quando sobe o morro, ela adora quando vai subir aqui para ver, ela adora. Ela adora quando lava a louça, quando varre a casa, quando vai passear com o cachorro. Ah, Senhor, me ajuda, quebra meu coração. É uma igreja que adora quando dirige. É uma igreja que adora quando paga as contas. Ela adora quando namora, quando vive, quando disciplina. Ela adora a Deus. Ela está ali porque... Em 1982 eu vi essa frase. E aprendi. Deixar de adorar é pecar. Russell Shedd. Adora. Ela adora em suas ações cívicas, políticas, de misericórdia, todas. A gente precisa se lembrar, Eu acordei hoje para ser um adorador. É uma igreja, pode passar, meu querido Gessé. Tá bom aí hoje, hein, Gessé? Parabéns. É uma igreja que tem como marca de que está viva, porque ela evangeliza. Olha que versículo interessante, quando o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja evangeliza, mas quem salva é o Senhor. Eu falo a mensagem, eu sempre tive essa crise. Eu tenho essa crise. Eu tenho. Outro dia veio um irmão aqui na igreja, ele fez apelo para quem estava se convertendo. Lembra-se? Outro dia não, foi há um tempo atrás, ele veio de capa preta, amigo Josué. Josué tem uns amigos assim meio maluco. Davi. Foi um dia até que o Paulo Brito não pôde vir, antes dessa última vinda dele. E ele fez apelo. Eu falei, cara, coisa linda. Nem todo mundo gosta de apelo. Lloyd Jones é um que acha que não se deve fazer apelo. A Billy Graham já acha que deve. Isso não é absoluto. Eu, por um conforto, fico do lado do Lloyd Jones. Vai que ninguém se converte, que vexame. Arrogância, infantilidade. E se me permite uma palavra mais forte, uma idiotice plena.
converte ao Senhor. Você tem que pregar. Mas a igreja, dia a dia tinha gente nova chegando lá. Sabe por quê? Que todo dia essa igreja saía falando de Jesus. Não perde a oportunidade. Quando Paulo fala lá para Timóteo, não perca as oportunidades. Pregue, insta, quer seja oportuno ou não. Tem gente que interpreta esse texto lá de Paulo a Timóteo assim: prega toda hora, não interessa se o cara quer ouvir, se não quer, não. Insta, quer seja oportuno ou não para você. Mas respeita a oportunidade do outro. Se hoje não quer ouvir, não seja um chato. Não estou afim. Oportunidade, prega. É uma igreja que está dormindo. A gente não fala de Jesus. E o pior, a gente tem que orar. A gente precisa se mundanizar, entre aspas, aqui, por favor, Vanderlei, pastor Vanderlei está falando muita bobagem. Estar no mundo, mas não assumir a forma do mundo, nesse sentido. Nem amigos a gente tem para evangelizar. Nem amigos. De um lado, do outro, todo lugar que você vai só tem crente. Embora isso não seja desculpa. Você tem um mecanismo fabuloso de evangelismo, que é a célula. Vai lá, a gente fala de Jesus. A gente fala de Jesus, só isso. Não tem essa coisa de religião, nada. Outro dia eu convidei um vizinho, e ele falou assim: eu já sou católico. Puxa, que bênção. Então, ótimo. Vamos lá, a gente vai falar de Jesus. Não, eu já sou, não quero saber. Não está. Eu chamei meu vizinho, queria que ele estivesse lá. Outros vieram. Vamos lá. Convidar. Amar a igreja viva. Todo dia você está falando de Jesus. Vou dar um toque simples, gente. Fale uma frase. Às vezes o caixa do supermercado, puxa, Jesus te abençoe, ele ama você. Eu gosto muito de fazer isso com caixas, com essas pessoas, estão ali, bota um papinho rápido, puxa, Jesus pode te dar uma vida melhor, acredito, você quer que eu ore por você? Tem que ter esse incômodo de falar de Jesus. Igreja viva, igreja onde você, aí, e eu, nós, está sendo testemunha. O testemunho diário e da vida em comunhão dos seus discípulos falam de Jesus. Esta é uma igreja que se relaciona com o mundo para reconciliá-lo com o Senhor. Como Paulo disse que essa é a missão da igreja, reconciliar todas as coisas ao Senhor. Como se eu não estou lá, se eu não estou estendendo a mão para trazer? Meu irmão, eu sou tímido. Ore. Peça a Deus e fala: olha, Jesus te ama. Olha, eu não sei falar essas coisas, mas Jesus te ama. Na minha célula tem uma pessoa recém-convertida. Impressionante. Ela já levou mais gente do que eu nunca vi. Tão apaixonada. Ela falou assim: eu não sei ainda as coisas, mas eu sei que elas precisam de Jesus. Então, estou trazendo para aqui. Ela quer ser discipulada, quer aprender. Eu quero saber o que responder. Volta e meia, ele me faz umas perguntas que outras pessoas de outras religiões falam. É isso. Você está entendendo? É você. Você vai transformar o mundo, falando, testemunhando de Jesus, aos vizinhos, no trabalho, no trânsito. Você vai ser essa. Eu e você. Aceita o desafio? Fale de Jesus. É por isso que a igreja é a esperança do mundo, porque ela leva a mensagem. Igreja viva, a igreja onde todo mundo fala de Jesus. Tem uma parte dessa igreja que está compreendendo muito bem isso. No retiro de adolescentes agora, 60 e Vlau, falando a linguagem dele, 67, a penca de gente que não tem Jesus foi no retiro. E estão chamando os amigos. Eles estão felizes porque encontraram Jesus e estão divulgando, estão falando: olha, Jesus é uma maravilha. Tinha uma paciente
ela falava muito mal de igreja, algumas específicas, muito mesmo. Eu recebi uma notícia maravilhosa de um primo dela, parei de atendê-la, ela era adolescente, agora jovem, e ela falou assim, e ele é crente, ele falou, puxa, ela foi lá na igreja da Lagoinha e se converteu. Eu falei, ai, eu não acredito, que coisa maravilhosa, glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu falei, cara, que notícia boa, você me gosta muito dela. Alguém falou de Jesus para ela, levou ela lá e ela se converteu. Ide por todo mundo. Quantas vezes você já ouviu esse tópico aqui que eu estou falando, gente? Sabe por que eu estou falando? Porque a repetição é a mãe da aprendizagem. E a gente precisa lembrar. Não saia daqui culpado, porque se você está com culpa, você não vai sair daqui cumprindo essa missão. Você tem que sair daqui com o desafio de ser bênção, de você saber que é um privilégio gigantesco que você tem, de algum modo falar, não se preocupe o quê, fale torto, fala de Jesus, nem que seja só isso, olha, puxa, Jesus tem uma bênção para você, eu posso orar por você? Vou orar por você, não precisa ser nem na hora, olha, eu vou orar por você, porque eu creio que Jesus ama você, isso pode ser usado por Deus, sei lá o que você vai fazer, mas não saia daqui culpado, saia daqui feliz da vida, porque Deus te deu uma missão bendita e maravilhosa, que é a força que realmente pode transformar radicalmente a vida de alguém. Em último lugar, bom, né? Rapidinho, esse último lugar tem a metade, é a metade da minha mensagem, tá? É o fechamento mesmo. Em último lugar, essa igreja viva é uma igreja onde todos são ministros. Nada disso do que aqui foi falado é para uns. 1 Pedro 2,9 nos diz que nós somos sacerdócio real de Cristo. Fala mais coisas, só peguei essa expressão. Se a igreja é o corpo de Jesus, todos são atuantes, todos somos mãos, somos pés, alguns vão ser mais evidentemente boca, alguns mais evidentemente mãos, alguns mais evidentemente dons, mas todos somos o corpo de Cristo. Então, pode passar o outro slide. É uma igreja onde todos têm que aprender. Todos. Você tem que ler Bíblia, você tem que vir para a escola bíblica. Se você não pode, a gente está pensando seriamente em mecanismos para você aprender. Tem gente que trabalha domingo. Outro dia, um casal, os dois fazem plantão domingo. Não podem. Até foram recebidos na igreja um tempo atrás, porque nós fizemos um curso no sábado. Eles não podem, não tem escola bíblica, não pode, porque se formar, você sabe que se forma, pega os plantões mesmo e tal, e geralmente os plantões, para quem está se formando, é fim de semana, porque os mais antigos estão naqueles, se fazem plantões, estão naqueles dias melhores. Mas é gente que vai à célula, que é discipulada, que lê livro, todo mundo, todos devem ter a mente de Cristo, todos nós precisamos conhecer a fundo a mensagem de Jesus, e conhecer os meios mais eficazes de transmitir essa mensagem, os meios mais eficazes, que são compreendidos e que têm resultado, de sermos testemunhas, os meios mais eficazes de sermos uma igreja que serve. Todos servem. Serviço não é para pastor José Dilson, pastor Henrique, pessoal que está aqui trabalhando, diáconos, serviço é para todos, não há exclusão, não há, todos cuidam, todos, dentro dos seus dons, das suas habilidades. Alguns vão ter ações políticas, glórias a Deus por isso, outros vão ter ações mais cívicas, outros vão ter ações de misericórdia andando, outros vão ter ações de socorro, que é mais imediato, outros vão ter ação de cidadania, pensando como mudar a cidade, outros, enfim, cesta básica, seja lá o que for, todos servem, todos acolhem, todos cuidam, todos oram
com súplicas pelo que está doente. Isso é serviço também. Todos se importam, todos são solidários. Não é ministério de alguns, por favor. Todos. Ainda que uns mais evidentes, alguns com mais tempo, mas todos. Se importar. Cuidar uns dos outros, cuidar acima de tudo dos que necessitam. Toda a igreja deve ser solidária e simplificar sua vida para ser instrumento de misericórdia e socorro. Todos nós. Ninguém escapa desse princípio. Simplifique sua vida para ser solidário. Simplifique. Se essa culpa gerar o benefício de você se libertar de coisas para ser solidário, que o Espírito atue como quiser, mas que você sinta alegria em dar, em doar. Sinta alegria em simplificar sua vida. Simplificar é reduzir gastos e repensar o consumo para ser misericordioso. John Stott diz isso. Deus deu a alguns a capacidade de enriquecerem, acima de tudo, para serem ainda mais misericordiosos. Essa frase meus filhos ouvem a beça. Filhos, sejam ricos. Sejam, não. Cristão não precisa ser pobre, miserável. Sejam. Não tem que ser, mas pode ser se quiser, para serem muito, muito misericordiosos. Falo mesmo, eu e Livânia, vai, brilhe, mas para fazer do seu sucesso, seja ele qual for, da sua riqueza, para compartilhar, para abençoar, para ter um coração misericordioso. A igreja faz diferença assim, sendo solidária. E não sou eu que vou dizer, esse olhar que alguns têm para as posses do outro com juízo, Deus não te pôs como juiz de ninguém. Não te pôs, nem a mim. Graças a Deus, não sou juiz de ninguém. E eu me alegro com o sucesso, devemos nos alegrar com o sucesso dos irmãos. Longe de nós o juízo sobre, não podemos. Muita gente que vê a casa, vê o carro, Deus não nos pôs como juízes de ninguém. Isso não é cristão. Por favor, isso aqui nem estava aqui no meu script, mas eu sei que isso acontece às vezes. Fique em paz com você. A palavra é para você ver sua vida, você. E o outro, abençoa, viu o sucesso do outro, se alegra. Se alegra. Viu que a casa do outro é melhor que a sua? Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus por isso. Inveja é coisa do diabo. Inveja é a tristeza pelo sucesso alheio. Não é somente você querer para você. Inveja é tristeza pelo sucesso alheio. Fique feliz, porque o outro está bem. Bem. Mas é você que tem que pensar aquilo que sua mãe já deve ter dito para você. Cuida do seu próprio nariz. Falava isso para suas filhas, André? Cuida do seu próprio nariz, deixa ele. Mas eu não quero dar uma palavra dura. É só para a vida não se tornar dura se a gente sendo juízes dos outros. Deus não nos pôs assim. Só nesse sentido que eu estou falando. Mas vivemos num país onde muita gente precisa. E é um princípio cristão. Se alegrar com simplicidade. Eu tenho um irmão que ele é muito bem de vida. Uma casa maravilhosa. Mas ralou muito para isso. Ele ralou muito. Tem lá. Ele vive uma coisa que eu falo para ele, já falei, cara, ele, se vai na casa dele, ele fica justificando tudo que ele tem.
Falei, cara, isso é bênção. Você usa a sua casa, você abençoa tantas vidas. Não precisa se sentir culpado porque você é abençoado. Levanta as mãos para os céus e agradece a Deus. Você já tem o coração que tem que ter. Fica assim, achando que... Por quê? Porque tem muita gente que é juiz, aí você tem que justificar. Uma vez, aconteceu isso comigo. Eu fui parar num shopping, até ali de Itaipu, e eu saí do carro, e quando eu saí, me virei, assim, veio um irmão. Ele achou que eu estava com o carro do lado. Pô, um carrão. Assim, eu falei, não, cara, fiquei assustado dele pensar, um pastor com um carro desse. Não, cara, meu carro é esse aqui. Ah, fala sério, Vande, eu sei. Então, assim, falei mais do que devia. Simplifique sua vida, mas você, diante do Senhor, você é que sabe. Só isso. Toda igreja deve adorar. Todos. Adoração não é para Henrique, Josué, Davi, Fábio, as meninas, vozes belíssimas, aqui, Ariana, Bianca, Nelma. Adoração é para todos nós. Não é só cântico, é adoração o tempo todo. Então, a igreja é adoradora com alegria e temor, reverência, para todos perceberem que Deus está presente, agindo na terra com amor e poder. É adorá-lo na morte, no fracasso. É adorá-lo sendo apedrejado, é a presença de Deus, é evidenciar a presença de Deus. Toda a igreja é convidada, isso marca a cidade. Tem algo que se diga da Betânia, Deus está presente lá. Eu não gosto de enterro como o pastor Josué gosta. Ele acha que é uma mensagem, né, Jô? Não é que ele gosta de enterro. Ele acha que o campo está fertilíssimo para pregar o Evangelho, né? E é verdade. Ali naquela hora, uma gente, um enterro de gente que tem Jesus, há sofrimento, há dor, mas é uma mistura, porque é um conforto. Eu sei que partiu daqui para melhor, eu sei que está bem. É uma coisa tremenda. Adora ali, com o coração triste, adorando o Senhor, obrigado pela ressurreição. E é uma igreja que todos evangelizam. É a missão de todos, ninguém fica de fora. Ninguém. Todos somos corpo de Cristo. Gente, que essa mensagem nos torne evangelistas, gente que serve, nos torne adoradores. Acorda, povo de Deus. Eu me estou embaixo agora também. Acorda, desperta, Débora. A gente precisa trazer esse slogan para outras aplicações. Vamos ficar em pé? Desperta. Igreja toda que quer aprender, que lê livros, que pergunta, que questiona, que não quer só ser abençoado, quer ser bênção, que quer ter a mente de Cristo. É um desafio de você realmente se aplicar. Quantos livros você já leu esse ano? Não me responda. Quantos livros? Nenhum. Nem meio. Um texto, um artigo. A igreja que tem que ter a mente de Cristo só estudando. O verbo mais usado para Jesus não foi ele curou, fez milagres, não é. O mais usado é ele ensinou, ele ensinava. Pode ler na Bíblia dos Evangelhos. Que é isso? Igreja que serve, todos servindo, ou ações elaboradas, ou ações políticas em conjunto. Vejam as demandas da cidade, como a gente pode atuar. Quem sabe os jovens não fazem aí um comitê de ação e cidadania na igreja, participar dessas coisas. Precisamos vocacionar nossos jovens para serem do conselho tutelar, atuarem, cobrar, não permitir injustiças, viabilizar a justiça na cidade. Isso é uma igreja viva. E aqui, um desafio. Quem sabe daqui a 10 anos não ter um jovem segurando arma aqui na creche. Quem sabe? Eu quero para já, tá.
que seja, mas pensando nas criancinhas, nenhuma delas assumir esse tráfico, convertê-los, quem sabe, e ver irmãos que estão aí, goteira, uma vida miserável, não tem nem banheiro, quem sabe, toda a igreja, eu não tenho tempo, então ore, dá o seu recurso, ou então dá seu trabalho, ou então só ore mesmo, então vá visitar, ou então vá orar, vá lá, olha, eu posso orar, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, leva o poder de Deus para lá, leva a oração. Pai, que essa palavra, a gente não pegue ela, Pai, para ser fardo. Pai, é leve, Senhor. Teus mandamentos não são penosos. Teu jugo é suave. Que a gente não entenda essa mensagem como sendo massacrante e opressora. Pai, que seja alegre. Pai, é o melhor projeto de vida que se pode ter para a igreja é esse. Desperta na gente essa paixão, essa alegria, esse entusiasmo, essa razão de ser, que ensina e que quer aprender, que serve, que evangeliza, que adora, todos. Pai, aviva isso na gente, Pai. A gente mude Niterói, mude aqui pertinho, mude longe. Pai, santifica também a gente, porque uma vida torta só atrapalha, cura a gente de nossas doenças, de nossos vícios. Cura-nos. Aplica essa palavra, gerando assim paixão, avivamento. Não permita que o inimigo use isso para acusar, Pai. Não é a tua intenção, a gente sabe, mas se a gente se opõe à palavra, aí gera tristeza, como aquele jovem rico que você disse para ele largar o que tinha. Mas quando a gente entende a tua palavra, e que ela é caminho de vida, de alegria, então a gente vive feliz, Senhor. Em nome de Jesus, aplica essa palavra ao coração meu, ao coração da igreja, ao nosso coração. Em nome de Jesus, pedimos perdão, Pai. Faz de nós essa igreja, Pai. Dá a gente criatividade também para entender que essas coisas precisam ser feitas com sabedoria. Também me preocupo, Pai, com isso. A gente fazer tudo do mesmo modo. Ajuda a gente, Senhor, a entender que a gente não pode estar engessado. Desperta a gente também, Pai, para novas formas de sermos a Tua igreja, um velho e maravilhoso e habitual e conservador conteúdo do Evangelho. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, abençoa a Tua igreja, esse batismo, Pai, de alegria aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.